Vídeo rápido sobre Banco do Brasil com código de negociação BBAS3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que retornou 8.633% ao acionista contra o retorno de apenas 480% do Ibovespa, principal índice brasileiro, trazendo isso para o mundo real. Um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 87.300 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Em um período mais curto, algo mais realista, os últimos 5 anos da companhia, o Banco do Brasil retornou 66% aos sócios contra um retorno de apenas 30% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Contexto rápido, hoje a gente vai falar de como serão os dividendos do Banco do Brasil. Muitas pessoas têm dúvidas quanto essas pessoas irão receber ao longo desse ano, e isso nós temos que nos basear em 2 coisas: payout e principalmente estimativa de lucros. Payout poderia ser maior do que 40%, diz Itaú BBA, no caso dos dividendos do Banco do Brasil, e ele mantém uma média abaixo de 40%. Seguindo a tese de Philip Fisher, é um payout excelente. Itaú BBA é um dos nomes mais fortes e mais confiáveis, sempre gosto de trazer deles e do Safra. Eles têm uma estimativa de yield na casa de 12% e um ROI acima de 21%. Eles traçam um cenário muito positivo, principalmente em avanços do N2, e a expectativa e aquilo que eles gostariam é que, de fato, o banco levasse o seu payout de 40% para casa de 50%. Só que tudo isso que a gente falou até agora, ele é baseado em uma coisa: lucro líquido. E eu não recomendo que vocês desprendam tempo para fazer tais cálculos, isso não é mandatório, mas em diversos locais vocês podem ver prévias ou estimativas, como nesse caso, a expectativa de mercado é de um resultado de 9,1 bilhões para o quarto tri de 2023, só que nós estamos tendo uma conversa aqui para o investidor menor de previsibilidade para o ano de 2024 inteiro, para sanar aquelas dúvidas, como o Banco do Brasil vai performar, quanto o Banco do Brasil vai lucrar, quanto de dividendo iremos receber sendo sócios da companhia, dúvidas de tais tipos. Então, em diversos locais você pode buscar isso, você não precisa pagar para isso, você sempre vai ter a linha de forecast e o de fato reportado e divulgado para a companhia. Então a gente já espera uma receita, tanto para o primeiro tri quanto para o segundo tri desse ano, maiores do que primeiro tri de 23 e segundo tri de 23. Consenso de mercado ainda é crescimento de receita e lucro. Mais um caso, em comparação ao ano de 2023, nós temos o ano de 2024 e as estimativas superam em todas as linhas. E aqui o cenário começa a ficar um pouco mais interessante. Em um cenário base para 24 e para 25, vejam como a receita ainda continua crescente. Ainda dentro de estimativas e forecasts, você vê a receita crescente e um lucro crescente. E esse é meu preferido, estamos falando do TradingView. Banco do Brasil, de toda a cobertura que ele tem, a gente ainda enxerga crescimento de receita e a gente está falando do ano de 2024 praticamente completo, até o Q3. Então vamos lá, via de conceito, nós temos um cenário base para o banco no ano de 2024 e é um cenário positivo, isso também é opinião minha. Nós temos aquilo que já está sendo trabalhado pela companhia, que é um payout médio de 40%, e com esse cenário base positivo, com um payout de 40% e com as estimativas no que diz respeito a receitas, lucros e lucro por ação, nós temos um aumento do dividend yield. Traçando esse mesmo cenário, que é um cenário que eu acredito, nós teríamos um dividend yield estimado, toda vez que vocês verem esse E, tanto em relatórios nacionais, principalmente quanto relatórios lá fora, você vai ter o QE, né, ou QE, que é o estimated, que é o estimado. Então nós temos um yield projetado de quase 11%, um excelente dividend yield. Nós temos algumas coisas que podem jogar contra, por exemplo, quebra de safra.
Quebra de safra e queda de preços dos grãos deverão afetar a demanda por crédito rural. Comentário rápido antes da gente ir para a análise fundamentalista. Pode ter um grande impacto uma quebra de safra no resultado do Banco do Brasil? Não. Porém, tem impacto? Sim. Como que funciona isso? O Banco do Brasil ele é majoritariamente de servidores e majoritariamente do setor agro. Nisso eu falo concessão de crédito. E o setor agro ele é muito forte. Portanto, problemas no agro, ponto 1, concessão de crédito, e problemas de gestão, da qual eu vou falar no gerenciamento de risco. Comentário de uma matéria lá de fora, o Banco do Brasil foi movido para compra e eles, dentro da racionalidade por trás desse upgrade que ele sofreu, eles vão citar todos os múltiplos baixos. Múltiplos baixos esses que a gente vai começar a falar a partir de agora. Banco do Brasil, que tem um preço-alvo de R$ 69, quase R$ 70, tem 2 recomendações de neutra, nenhuma recomendação de venda e 10 recomendações para compra. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, o investidor pega a DRE do banco, maior histórico possível, e a gente pode observar crescente de receita e o banco jamais deu prejuízo aos sócios. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ele tem uma média histórica de 16,70%, e nos últimos 2 anos ele vem performando acima disso. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ele tem uma média histórica de quase 7%, sendo que o seu yield atual é de 8,21%. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média, publicada em 1988. Ele tem uma média histórica que flutua entre 6 e 7 e seu preço sobre lucro dos últimos 3 anos vem sendo negociado abaixo dessa média histórica. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, a gente pode pegar o último ano fiscal fechado, nós podemos pegar a média dos últimos anos, podemos fazer um preditivo inclusive, já que estamos estimando um lucro líquido 10% maior, dividimos por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração pelas empresas, e teríamos um preço teto de R$ 75. Estimativas para 2024, o que a gente poderia fazer em cima de um preditivo para 2024? Pegamos o atual, colocamos 10%, que é o que as estimativas estão dando, e teríamos 5,03 de proventos. Dividimos por 6%, mínimo aceitável pelo Barsi, e o preço teto já sobe bem mais. R$ 84 seria o preço teto com base nesses dividendos para 2024. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 11,62, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 57,82, extraímos a raiz quadrada e teremos um preço justo de 122,95. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos de Banco do Brasil, setor bancário e financeiro, e ele obtém para mim nota 4, sempre lembrando, notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Fizemos uma estimativa para o banco para o ano inteiro, tanto de receitas, quanto de lucro líquido, quanto de earnings per share, que é lucro por ação, LPA, bem como um dividend yield na casa de 11%, o que nos leva a um dividend de R$ 5. Porque mesmo com um preço justo, acima de 3 dígitos, o Banco do Brasil é negociado a tão baixos múltiplos. É gestão, é estar abaixo do Estado e não tem o que fazer. A tríade do Value Investing, excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão. Excelente gestão, Banco do Brasil falha. Pilares esses que têm que ser seguidos. Qual que é a consequência disso? É exatamente isso. Dentro do próprio conceito de Graham, você tem um preço justo acima de 3 dígitos. Dentro do conceito de Shiller, você tem a ação sendo negociada abaixo da sua média histórica por anos a fio e todos os números são atrativos. Por quê?
por conta da gestão, mais precisamente ingerência. E esse é o principal motivo de nós termos uma excelente companhia necessária para nós como sociedade, com uma média histórica de valor de negociação muito baixa. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso do Value Investing. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas a 7 chaves. O Value Investing ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno e individual, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez da empresa aqui no canal e de como serão os dividendos para ela no ano de 2024. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!